Olá, seres! Bom dia! Já tomaram água hoje? Bom dia do Iodinha também. Bora lá? Elogio da loucura? Nós vamos continuar a nossa leitura da última quinta-feira, onde nós estávamos na página 68. Vamos lá, que a nossa querida loucura ainda continua a narrar o seu discurso. Erasminho foi muito sábio em escrever esse livro pequeno. Só no tamanho. Vamos lá. A começar pelo vulgo, ou seja, a gentinha, não há dúvida de que todo ele me pertence, pois é tão fecundo e é em toda sorte de loucuras, tal é o número que descobre diariamente, que 1000 Demócritos seriam poucos para rir-se bastante, sendo que esses 1000 Demócritos ainda precisariam de outro Demócrito para rir deles. É incrível dizer-se quanto esses grosseiros homenzinhos servem diariamente de divertimento, de riso e de chacota aos deuses. Para os convencedores disso, convém-vos dizer uma coisa: os deuses são sóbrios até a hora das deliberações e em escutar as preces dos mortais. Terminada a refeição, ao sentirem subir a cabeça os vapores do néctar sorvido a lagos goles, não sobem mais a aplicar-se a assuntos de alguma importância. Que pensais que eles fazem, então, para restaurar o cérebro? Reúnem-se todos na parte mais elevada do céu e, sentados lá em cima, olham para baixo, divertindo-se a grande com o espetáculo das várias ações humanas. É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras e não se perguntam se é pouco ou demais. Sabe o Raul, né? Raul Seixas. Vamos lá. Aos grandes espetáculos das várias ações humanas. Deuses imortais, que bela e ridícula comédia não resultará de todos os movimentos dos loucos? Bem eu posso dizê-lo, pois às vezes participo desse divertimento das divindades poéticas. Um se apaixona perdidamente por uma mulherzinha, enquanto um menos correspondido, tanto mais acesa, se torna paixão amorosa. Outro casa-se com o dote e não com a moça. Outro prostitui a própria mulher, vendendo-a ao primeiro que encontra. Outro, finalmente agitado pelo demônio do ciúme, espia com uns argos a conduta da esposa. E que coisas estranhas não dizem e fazem quando morre essa esposa? Quando morre um parente próximo. Chega-se ao ponto de pagar pessoas para que finjam chorar e gesticulem como cômicos. Quanto maior é a alegria experimentada pelo coração, tanto maior é a tristeza que o rosto aparenta, que deu origem ao provérbio grego, chorar na sepultura da madrasta. Este tira o quanto pode, seja onde for, e dá tudo no presente à própria barriga, com o risco de morrer de fome depois de satisfeita a golodice. Aquele que põe toda a sua felicidade no ócio e no sono. Há alguns que, preocupados sempre com os negócios alheios, descuram inteiramente dos próprios interesses. Vêem-se os que contraem dívidas para pagar a dos outros, e quando se julgam ricos, verificam que estão falidos. Há os que, vivendo pobremente, não conhecem outra felicidade senão a de enriquecer os seus herdeiros. Outros, ávidos de riquezas, percorrem os mares em busca de um ganho incerto, confiando às ondas e aos ventos uma vida que nenhum outro mundo poderia resgatar. Outros, sedentos de sangue, preferem tentar a sorte no meio dos perigos e dos horrores da guerra, a passar os seus dias cômoda e tranquilamente no seio da família. Enfim, gabam-se de uma gorda herança quando conseguem apoderar-se do ânimo de algum velho que está para morrer sem herdeiros, ou quando tem a fortuna de cativar a graça e o favor de uma rica velhota. Mas depois, como se riem os deuses ao verem esses pescadores de dinheiro nas próprias redes. Os negociantes, sobretudo, são os mais sórdidos e estúpidos atores da vida humana. Não há coisa mais vil do que a sua profissão, e como coroamento da obra, exercem-na de maneira mais porca. São, em geral, perjuros mentirosos, ladrões trapaceiros e impostores. No entanto, devido à sua riqueza, são tidos em grande consideração e chegam a encontrar frades aduladores, particularmente entre os mendicantes, que lhes fazem humildemente a corte e publicamente lhe dão nome de veneráveis, a fim de abiscoitar
Uma parte dos maus adquiridos tesouros. Abiscoitar, gente. Esse termo é tão atual, né? Esse livro... Esse livro nem é de agora. Uma parte do mal adquiridos tesouros. Vêem-se também alguns sequazes de Pitágoras que, adotando a opinião desse filósofo, segundo ao qual todos os bens são comuns, usurpam conscientemente tudo que podem, como se conseguissem uma herança legítima. Outros, imaginando-se ricos, arquitetam belíssimas quimeras de fortunas e vivem felizes nas suas heranças. Alguns querem passar por ricos, embora às vezes chegue a lhes faltar o necessário. Um apressa-se a esbanjar os seus bens, enquanto o outro está sempre preocupado em acumular por meios lícitos e ilícitos tudo o que pode. Há os que semeiam, há os que anseiam por obter um cargo e os que, acima de tudo, preferem viver ociosamente, sentados a um canto do lar. Enfurecem-se as partes com a demora do processo e, parecendo apostar qual das duas tem mais possibilidade de enriquecer um juiz, venal e um advogado prevaricador, cujo intuito não é senão prolongar a demanda, que só para eles traz vantagens. Uns vivem tentando renovar, outros meditam grandes empresas. Alguns empreendem a rumaria a Jerusalém, a Roma, a São Tiago, onde não tem nada que fazer, enquanto deixam abandonados em casa a mulher e os filhos que tanto necessitam da sua presença. Se finalmente pudesseis observar do mundo da lua, como fez Menipo, inúmeras agitações dos mortais, de certo acreditaríeis estar vendo uma densa nuvem de moscas ou pernilongos brigando, insidiando-se, guerreando-se, invejando-se, espoliando-se, enganando-se, fornicando-se, nascendo, envelhecendo e morrendo. Não podeis sequer imaginar os horrores e as revoluções com que enche a terra esse animalzinho tão pequeno e de tão pouca duração que vulgarmente se chama homem. Quantas vezes, tão atual, né? Quantas vezes um rápido turbilhão guerreiro ou pestífero basta para subtrair e dizimar um momento de muitos e milhares de homens. Mas eu própria seria profundamente estúpida e mereceria Demócrito se risse de mim a valer... mereceria que Demócrito se risse de mim a valer se pretendesse descrever todas as extravagâncias? Perdeu. Passemos, pois, a falar que conservam entre os homens uma aparência de sabedoria e possuem, como eles lhes dizem, esse ramo do louro de Virgílio. Entre esses, ocupam primeiros postos os gramáticos, ou seja, o primeiro posto os gramáticos, ou seja, os pedantes. Essa espécie de homem seria de certo a mais miserável, mais aflita, malquista pelos deuses, se eu não tivesse o cuidado de mitigar os incômodos de tal profissão com gêneros especiais de loucura. Não estão eles sujeitos apenas a 5 pragas e flagelos do epigrama grego, mas ainda a 600 outros, sempre famélicos e sujos nas suas escolas, ou melhor, nas suas cadeias, ou lugares de suplícios e tormentos. No meio de um rebanho de meninos, envelhecem de fadiga, tornam-se surdos com barulho, ficam tísicos ao fedor e a imundície. No entanto, quem diria? Graças a mim, os pedantes se julgam os primeiros homens do mundo. Não podeis imaginar o prazer que experimentam fazendo tremer os seus tímidos súditos com um ar ameaçador e uma voz altissonante. Armados de chicote, de vara e de correia, não se fazem senão decidir o castigo, sendo ao mesmo tempo partes, juízes e carrascos. Parecem-se mesmo com o barulho da fábula, o qual, por ter às costas uma pele de leão, julgava-se tão valoroso como este. A sua imundícia figura-se-lhe asseio. O fedor serve-lhe de perfume. Acreditando-se reis em meio à sua miserabilíssima escravidão, não desejariam trocar as próprias tiranias pelas de Fálares ou de Dionísio. O que, sobretudo, contribui para torná-los felizes é a ideia de que fazem a própria erudição. Embora não façam senão meter palavras insignificantes, insulsas frivolidades na cabeça das crianças, confiadas aos seus cuidados. Santo Deus, consideram nada diante deles e os Palêmones e os Donatos. Nem mesmo sei com que meios conseguem lisonjear as estúpidas mães e os idiotas pais dos alunos, ao ponto de serem realmente considerados como os ilustres homens que eles próprios se inculcam.
Acrescentamos a isso outro gênero de prazer, por eles experimentado toda vez que conseguem descobrir num velho papelucho todo sujo e comido de traças o nome da mãe de Anquises ou alguma palavra geralmente desconhecida. Bubzequam, por exemplo, Bovinatorem, Manticulatorem, ou quando tem a sorte de encontrar um pedaço de lápide antiga na qual se encontram os caracteres truncados. Ah, por Júpiter imortal! Que tripúdio, que triunfo, que aplausos! Não foi certamente a maior alegria de Cipião ao subjugar a África, nem a de Dário ao conquistar a Babilônia. É indivisível a alegria experimentada por esses pedantes, quando, ao lerem de porta em porta os seus versos gelados e insulsos, encontram por acaso algum admirador. Logo se julgam novos Virgílios, e não sei se gabam do que a alma de Marão lhes tenha passado pelo cérebro. Ai, como é bonito vê-los trocar entre si elogio por elogio, admiração por admiração e lisonja por lisonja. Se acontece que um homem de arte erra em alguma sintaxe e outro mais penetrante do que ele percebe, santo Deus! Que cenas de discussões, que injúrias, que invectivas! A propósito de gramática, quero contar-vos uma bonita história. A história é verídica. Se eu estiver mentindo, quero que todos os gramáticos contra mim. Vede só que terrível declaração. Conheço um homem de 60 anos que conhece perfeitamente o grego, o latim, as matemáticas, a filosofia e a medicina. Pois serias capazes de adivinhar com que se preocupa esse sábio universal há uns 20 anos? Tendo abandonado todos os estudos, dedica-se exclusivamente à gramática, a ponto do cérebro num tormento contínuo. Só ama a vida para ter tempo de dirimir algumas dificuldades dessa importante arte e morreria satisfeito se descobrisse um método seguro de distinguir bem as 8 partes do discurso. Coisa que, ao seu ver, não conseguiram com perfeição nem os gregos nem os latinos. Bem vedes que é uma questão de suma importância para o gênero humano. Com efeito, não é mesmo uma miséria estar sempre correndo o risco de tomar uma conjunção por advérbio? Um tal equívoco mereceria uma guerra cruenta. Quero agora observar-vos que há mais gramáticas do que gramáticos. Só Aldo, um dos meus favoritos nesse gênero, publicou 5. Pois bem, o meu cabeçudo estuda todas, mesmo quando escritas no estilo bárbaro e insuportável. Analisa-as todas, da primeira até a última, causando profunda inveja aos que escrevem tão mal sobre o assunto e torturados sempre pela dúvida de que possam roubar-lhe a glória e o fruto das suas longas fadigas. Que vos parece esse ridículo sábio? Devemos chamá-lo de louco ou delirante? Chamai-o do que quiserdes, desde que concordeis em que é graças a mim que esse animal sobrecarregado de misérias anda sempre tão satisfeito, tão orgulhoso de si mesmo e da sua sorte, a qual ele não trocaria pelo mais rico, poderoso rei da terra. Já os poetas não me devem tanto, porque não sejam igualmente loucos, mas porque tenho direito de ser membros do ex-professo do meu partido. Há muito tempo que se dizem que os poetas e os pintores formam uma nação livre. Que frase linda! Os poetas fazem consistir toda a sua arte em impingir lorotas e fábulas ridículas para deleitar os ouvidos dos tolos. E isso não impede que, apoiados nessas ridicularias, se gabem de obter uma divina imortalidade e ainda a prometam aos outros. O amor próprio e a adulação são seus conselheiros indivisíveis, e eu não tenho adoradores mais fiéis nem mais constantes do que eles. Os oradores também pertencem à minha seita. Devo, porém, confessar-vos que não são os meus súditos mais fiéis, pois se assemelham até certo ponto aos filósofos. Apesar disso, de serem igualmente cheios de amor próprio, de vaidade, não deixam de ser fecundos em frivolidades, sendo que os mais célebres chegaram a escrever a sérios extensos tratados sobre a maneira de pilhariar. O autor, pouco importa o nome, que dedicou a Herênio, a arte de dizer inclui loucura entre várias espécies e facécias. O próprio Quintilano, esse príncipe nos retóricos, compôs sob o risco de um capítulo mais volumoso do que a Ilíada, de Homero. Segundo esses escritores, a loucura tem uma força maior do que a razão, porque muitas vezes aquilo que não se pode conseguir com nenhum argumento se obtém com uma chacota. Finalmente, eu não desejaria ser a loucura se a arte provocar o riso com gostosas piadas e não fosse exclusivamente minha.
Outra espécie de pessoas mais ou menos da mesma laia é constituída pelos que ambicionam uma fama imortal publicando livros. Todos esses escritores têm parentesco comigo, sobretudo os que só publicam coisas insípidas. Quanto aos atores, só escrevem para poucos, isto é, para pessoas de fino gosto e perspicazes, que não recusam juízo de Pércio e de Lélio. Confesso-vos ingenuamente que merecem mais compaixão do que inveja. Imersos numa contínua meditação, pensam, tornam a pensar, acrescentam, emendam, cortam, tornam a pôr, burilam, refundem, fazem, riscam, consultam. Nesse trabalho levam às vezes 9, 10 anos, de acordo com o preceito de Horácio, antes de um manuscrito ser impresso. Oh, como me causam piedades tais escritores. Nunca estando satisfeitos com o seu trabalho, que recompensa podem esperar? Ai de mim, um pouco de incenso, um reduzido número de leitores e um louvor incerto. Mas respondem-me francamente, compensarão essas tênues bagatelas, o sacrifício do sono, mais doce do que tudo, da tranquilidade dos prazeres, numa palavra, de todas as doçuras da vida? É preciso acrescentar ainda que esses sonhadores que andam em busca de imortalidade arruinam a saúde, tornam-se pálidos, magros, remelentos e às vezes até cegos. São sempre miseráveis, invejados, não têm prazer algum e como resultado, só conseguem apressar a velhice e a própria morte. Malgrado tudo isso, nosso sábio se considera suficiente, como remédio a tantos males, a aprovação de um ou dois remelentos da sua espécie. Mas falemos agora de um autor que escreva sobre os meus auspícios, e do qual seja eu a Minerva, não conhecendo a meditação nem a tortura do cérebro, nem as vigílias, escreve tudo o que sonha, tudo que lhe vem à cabeça, tudo que lhe parece surpreendente e divino. A pena mal pode acompanhar a velocidade da imaginação e dos pensamentos. Não despendo mais do que um pouco de papel. Escreve um mundo de disparates, de impertinências, convencido que publicando bobagens, ganjeará mais facilmente os aplausos da maioria, isso é, de todos os tolos e todos os ignorantes. E quem poderá negar que esse homem seja verdadeiramente feliz? Responder-me-eis que, assim parecendo, é preciso renunciar completamente à esperança de ser aplaudido pelos verdadeiros doutos. Bolas, que grande sacrifício! Raramente sucede que esses críticos sábios e requintados deem importância ao meu autor. Mas, mesmo admitindo que todos eles lessem, seria igualmente dispensável seu sufrágio para secundar a dos touros ignorantes, que representam a opinião de quase todo o gênero humano. Poreis em dúvida essa verdade? Compreendem ainda melhor os plagiários com que suas facilidades se apropriam das obras alheias, gozando de glória que aqueles dos quais que roubaram e conseguiram com imensa dificuldade. Não ignoram esses imponentes que um dia menos que mais dia menos dia será descoberto o furto, mas em compensação esperam aproveitar-se dele por algum tempo. É um prazer doido ver como se pavoneiam quando elogiados, quando ao passar por um lugar são apontados e ouvem dizer: olhe, aquele ali é um homem verdadeiramente admirável. Quando veem seus livros bem juntinhos e bem expostos na loja de algum livreiro. Seus nomes são lidos no alto de cada página e são no mínimo 3, todos estrangeiros, parecendo caracteres mágicos. Esses nomes, por Júpiter imortal, não têm significação alguma, mas não deixam em substância de ser verdadeiros nomes. Considerando-se, além disso, toda a vastidão da terra, pode-se dizer que pouquíssimos são os que louvam, não sendo muito diverso dos ignorantes o gosto dos sábios. Costuma também acontecer frequentemente que esses nomes são inventados e tomados de empréstimo aos antigos. Há, por exemplo, os que gostam de se chamar Telêmaco, outros Esténelo, outros Laerte, outros Polícrates, outros Tarsímaco e etc. Os nossos plagiários sentem-se orgulhosos de fazer reviver esses nomes mortos e adotá-los, mas faria bem igualmente se chamassem camaleões, abóboras, etc. E, segundo o uso de alguns filósofos, dessem aos seus livros títulos de A ou B. É engraçadíssimo ver essas azêmolas incensarem-se entre si nas letras, nas poesias e nos elogios. Vencestes ao seu, diz um. E vós, Calímaco, responde outro, eclipsastes o orador romano, e vós superastes o divino Platão. Às vezes, esses generosos campeões injuriam-se reciprocamente a fim de aumentarem pela emulação a própria fama. Enquanto isso, o público fica suspenso, sem saber que partido tomar durante a polêmica. Mas, em geral, acontece que os bravos antagonistas fazem prodígios, merecendo ambos os louros da vitória e as honras do triunfo. No entanto, vós, sábios, os rirdes dessas belas coisinhas, as considerais como verdadeiras loucuras. E quem poderá dizer
dizer que não tendes razão. Não podeis mesmo negar que somente eu faço a felicidade dos maus escritores e dos plagiários, que de certo não trocariam seus triunfos pelas dos Alexandres ou dos Cipiões, mas acreditaram esses doutos que eu vejo rir tão gostosamente, zombando da loucura alheia, que não me devem também alguma obrigação? Se assim é, fiquem certos que ou são cegos ou miseravelmente ingratos. Passemos, pois, em revista as profissões dos doutos. Pretendem os advogados levar a palma sobre todos os eruditos e fazem um grande conceito da sua arte. Ora, para vos ser franca, a sua profissão é, em última análise, um verdadeiro trabalho de Sísifo. Com efeito, eles fazem uma porção de leis que não chegam a uma conclusão. Quem são o digesto de pandectas, o código? Um amontoado de comentários, de glosas e citações. Com toda essa mixórdia, fazem crer ao vulgo que todas as ciências, que é a que requer mais sublime e laborioso engenho. E como sempre, se acha mais belo que é mais difícil. Resulta que os tolos têm autoconceito essa ciência. Podemos unir a esses com toda a honra os dialéticos e os sofistas para que fazem mais barulho do que o bronze de Dodônio. Vamos lá. Podemos unir a esses com toda a honra os dialéticos e os sofistas, que fazem mais barulho do que todo bronze de Dodônio, sendo que cada um deles poderia superar em tagarelice mais de 20 mulheres. Mesmo dentre as que costumam distinguir-se pelo falatório. Não obstante, ainda seria de desejar que não tivessem outro defeito a não ser o de falar demais, mas por desgraça nossa são sempre discussões de lana, caprino, e há a força de discutir para sustentar a verdade, como pretendem eles, perdem de vista o mais das vezes a própria verdade. Esses eternos discutidores são sempre contentes consigo mesmo e armados de 3 ou 4 silogismos, sempre dispostos a desafiar para a controvérsia quem quer que seja sobre qualquer argumento. A obstinação serve-lhes de espada invencível, pois não podem nunca, ainda assim mesmo que tivessem de medir um estentor. Seguem-se-lhes imediatamente as veneráveis, os filósofos, respeitáveis pela barba e pela túnica. Gabam-se de ser os únicos sábios, acreditam que todos os outros homens não passem de sombras móveis. Rasguemos esse véu de orgulho e de presunção, senhores. Vejamos o que são os filósofos. Não passam também de ridículos loucos. Quem poderá conter o riso ao ouvi-los sustentar seriamente a infinidade dos mundos? O sol, a lua, as estrelas, todos esses globos são por eles conhecidos. Tão bem como se os tivessem medido palmo a palmo como um fio. Sem duvidar de nada, eles vos dizem a causa do trovão, dos ventos, dos eclipses e de todos os outros mistérios físicos. Na verdade, ao ouvi-los falar com tanta convicção, qualquer os julgaria membros do grande conselho dos deuses ou testemunhas oculares, da natureza ou quando tudo saiu do nada. Mas a respeito disso, a natureza é sábia produtora do universo, parece zombar de uma das suas conjecturas. Basta, com efeito, refletir-se sobre a estranha diversalidade dos seus sistemas, para de se ver confessar que eles não têm nenhuma ideia segura, pois que quando se gavam de saber tudo, não estão de acordo em nada. Os filósofos nem ao menos se conhecem, porquanto ao tentarem elevar-se, mais sublimes especulações caem num buraco que não contavam e quebram a cabeça contra uma pedra, estragando a vista da contemplação meticulosa da natureza e com o espírito sempre distante, vangloriam-se de distinguir as ideias, os universais, as formas separadas, as matérias-primas, os quid, os esse, em suma, todos os objetos que de tão pequenos só poderiam distinguir-se, se não me engano, com os olhos de lince. Em nenhuma outra ciência se despreza tanto o vulgo profano como as matemáticas, que consistem em triângulos, quadrados, círculos e outras figuras geométricas semelhantes que se sobrepõem umas às outras, confundindo tudo como um labirinto. Por fim, atordoam os idiotas com diversas letras dispostas como um exército em ordem de batalha e subdivididas em várias companhias. Mas não esqueçamos os astrólogos, aos quais o céu serve de biblioteca e os astros de livros. Graças a esse estudo, compreendem muito bem e revelam o futuro, predizendo maiores prodígios que os magos. E o mais bonito é que ainda tem uma fortuna de encontrar crédulos. Talvez fosse melhor não falar dos teólogos. Tão delicada essa matéria e tão grande é o perigo de tocar semelhante corda. Estes intérpretes das coisas divinas são sempre prontos a acender-se como a pólvora, têm um olhar terrivelmente severo e, numa palavra, são inimigos muito perigosos. Se acaso incorreis na sua indignação, lançam-se contra vós. Ursos furibundos mordem-vos e não vos lançam-se contra vós, como ursos mordem-vos e não vos largam, senão depois de terem obrigado a fazer a vossa palinódia, como
série infinita de conclusões. Mas, se recusais relatar-vos, condenam-vos logo como hereges, e mostrando essa cólera, chamando de herege, de ateu, conseguem fazer tremer os que não concordam com eles, embora não haja ninguém que, tanto como eles, dissimule os seus favores. Não é menos verdadeiro que devem muito. Eis porque impus ao meu amor próprio favorecê-los mais que a todos os outros mortais. De fato, eles, os seus maiores prediletos. É por isso que, do alto da sua elevação, e à maneira de todos os anjos que habitam o terceiro céu, consideram o resto dos homens todos os outros animais bajuladores e têm piedade deles. Cercado de uma série de magistrais definições, conclusões, corolários, proposições explícitas, em suma, de tudo que compõe a malícia da escola sacra, usam tantos subterfúgios que o próprio Vulcano não conseguiria embrulhá-los, mas mesmo empregando a rede de que serve para mostrar aos deuses os seus cornos nascentes. Não há nó que esses senhores não saibam desfazer de um golpe a mais que Tenédia Bipene tem do distingo. Bipene formada de todos os novos vocábulos sonoros e empolados que nasceram no seio da sutileza escolástica. Observemos os nossos oráculos em meio às mais sublimes funções. Observemos-los, repito, a interpretar o seu talante, os cultos mistérios da salvação e por que motivo foi criado e ordenado o mundo. Trata-se de saber por que Canais passou a posteridade da mancha e do pecado original? Trata-se da encarnação da Eucaristia e da Eucaristia? Ah, tais mistérios são muito batidos e dignos apenas de teólogos noviços. Eis as questões dignas dos grandes mestres, dos mestres iluminados, como dizem eles, os quais, ao tratar desses argumentos, se agitam e tomam fôlego. Houve algum instante na geração divina? Jesus Cristo tem muitas filiações? É possível essa proposição. Deus Pai odeia o seu filho? Ter-se-ia Deus unido pessoalmente a uma mulher, ao diabo, a um burro e a uma abóbora ou uma pedra? No caso de Deus, se unido à natureza de uma abóbora, como fez com a natureza humana? De que maneira essa beata e divina abóbora teria se pegado, feito milagres e sido crucificada? Como teria ela consagrado São Pedro, se esse tivesse dito missa quando o corpo de Jesus Cristo estava pregado na cruz? Poder-se-ia dizer então que o Salvador era um verdadeiro homem? Será permitido comer e beber depois da ressurreição? Essa dúvida existe no íntimo dos nossos reverendos, que muito satisfeitos ficariam com uma resposta a essa pergunta. Mas não consiste somente nisso o armazém teológico. Há ainda inúmeras argúcias, não menos frívolas e sutis do que as supracitadas. Tais são, por exemplo, o instante da geração divina, as noções, as relações, as formalidades, os quid, os ex. São tantas outras quimeras de natureza semelhante. Duvido que alguém seja capaz de descobri-las, a não ser que tenha uma vista tão penetrante que lhe permita distinguir através de densas nuvens objetos inexistentes. Acrescentemos a tudo isso a sua moral estranha e contraditória, diante da qual são um nada os paradoxos estoicos. Sustentam, por exemplo, que consertar o sapato de um pobre um dia de domingo é um pecado maior do que estrangular 1000 pessoas, que seria preferível deixar cair o mundo no nada, de onde veio a proferir a menor mentira e etc. Além disso, contribuem para sutilizar ainda mais essas sutilíssimas sutilezas, todos diversos subterfúgios dos escolásticos. Assim é que seria menos difícil de sair de um labirinto do que desembaraçar-se do embrulho dos realistas, dos nomistas, dos tomistas, dos albertistas, dos oceanistas, dos ocanistas, dos escotistas. Ai de mim, já me falta respiração e contudo só citei as principais seitas da escola, não falando de muitíssimas outras. Em todas essas facções, são tantas as erudições e tantas as dificuldades que se os próprios apóstolos descessem à terra e fossem obrigados a discutir com os teólogos modernos sobre essas sublimes matérias, sou de opinião que teriam necessidade de um novo espírito totalmente diverso daquele que em seu tempo lhe dava a possibilidade de falar. São Paulo tinha fé, mas não deu uma definição da fé bastante magistral quando disse: a fé é a substância da coisa esperada e o argumento da que não aparece. No mesmo apóstolo ardia o fogo da caridade, mas ele não se mostrou bom lógico ao omitir a definição e a divisão da virtude no capítulo 13 da sua primeira epístola aos Coríntios. Os apóstolos consagravam com devoção e piedade o sacramento da Eucaristia. Se tivessem, porém, de explicar como Deus pôde passar de um lugar para o outro por meio da consagração, como se dá a transubstanciação, como o mesmo corpo pode encontrar-se ao mesmo tempo em vários lugares, que a diferença existe entre o corpo de Jesus Cristo no céu, na cruz e na Eucaristia. Em que momento se verifica a transubstanciação, de vez que a fórmula sacramental, como dizem eles, sendo composta de
de sílabas e palavras só pode ser pronunciada sucessivamente. Creio eu que se esses primeiros teólogos do cristianismo tivessem de se dirimir tais dificuldades, teriam necessidades de agudeza dos escotistas, que são verdadeiros mercúrios na arte de argumentar e definir. Tiveram os apóstolos, é verdade, a sorte de conviver com a mãe de Jesus, mas nenhum deles a conheceu tão bem quanto vossos teólogos, que provavam geometricamente ter sido a virgem fecunda, preservada da mancha do pecado original. São Pedro recebeu as chaves das próprias mãos do homem-deus, sendo de supor-se que esse não tivesse tido a intenção de colocá-las em más mãos. Mas não sei se o beato pescador conhecia bem o significado daquelas místicas chaves. Nós, porém, sabemos com certeza que ele nunca perguntou a Deus, seu mestre, como poderia um grosseiro e ignorante pescador ter as chaves da ciência. Os apóstolos batizavam continuamente, mas apesar disso nunca ensinaram a causa formal, material e eficiente final do batismo. Fizeram a menção do caráter delével e indelével do mesmo. Esses fundadores da religião cristã adoravam a Deus, mas a sua adoração apoiava-se no princípio fundamental do Evangelho. Deus é um espírito puro e é preciso adorá-lo em espírito e verdade. Parece igualmente não ter sido revelado aos apóstolos que o culto nas escolhas, chamado latria, possa prestar-se tanto a Jesus Cristo em pessoa como as suas imagens rabiscadas na parede com carvão, bastando representem o Filho de Deus, dando a bênção com os 2 dedos, índice e médio, da mão direita levantada, e com a cabeça ornada, uma longa cabeleira e um tríplice círculo de raios. Mas como poderiam os apóstolos possuir tão grande e salutar erudição? Eles não nasceram no fatigante estudo das ciências físicas e metafísicas de Aristóteles e dos escotistas. Os apóstolos costumam falar da graça, mas não distinguem a graça gratuita da gratificante. Exortam as boas obras, mas não distinguem a obra operante da obra operada. Inculcam a caridade, mas não separam a infusa da adquirida, além de não explicarem se essa amável e divina virtude é substância ou acidente, criada ou incriada. Detestam o pecado, mas eu quisera morrer se eles já foram capazes de definir cientificamente o que chamamos de pecado, a não ser que tenham sido inspirados pelos espíritos de escotistas. Se São Paulo, pelo qual devemos julgar todos os outros apóstolos, tivesse tido uma boa teoria do pecado, teria ele condenado com tanta insistência as polêmicas, as contendas, as querelas, as discussões em torno de palavras? Digamos, pois, com franqueza, que São Paulo não conhecia as argúcias e as qualidades espirituais que distinguem os modernos, tanto mais quanto as controvérsias, surgidas na primitiva igreja, não passavam de pueris mesquinharias diante do refinamento dos nossos mestres, que em matéria de sutileza ultrapassaram muito o próprio sofista Crisipo. Façamos, porém, justiça à sua modéstia, pois não condenam o que os apóstolos escreveram com pouco acerto e precisão, mas se limitam a interpretá-lo de modo favorável, para usar de certa consideração para com a venerável antiguidade e para com seu apostolado. Não seria, aliás, razoável pretender que os apóstolos tratassem essas difíceis matérias quando o seu divino mestre nunca lhes disse uma palavra a respeito. Só um minuto. Água. Fala. E aí, o dia tá gostando da leitura? Vou voltar aqui. Façamos, porém, justiça à sua modéstia, pois não condenam que os apóstolos escreveram com pouco acerto e precisão, mas se limitam a interpretá-lo de modo favorável para usar de certa consideração para venerável antiguidade para com o apostolado. Não seria, aliás, razoável pretender que os apóstolos tratassem dessas difíceis matérias, quando o seu divino mestre nunca lhes disse uma palavra a respeito. Já não tem a mesma consideração para os crisóstomos, os basílios, os jerônimos, os padres da igreja, não encontrando dificuldade em por certas passagens de suas obras.
isto não foi recebido. É preciso considerar que esses antigos doutores deviam refutar os filósofos pagãos e naturalmente obstinadíssimos judeus. Faziam-no, porém, mais pelo exemplo e pelos milagres que com argumentos, tanto mais quanto primitivos inimigos do cristianismo, eram de gênio tão limitado que nunca poderiam conceber com o único princípio de escoto. Mas adiantem-se agora, se quiserem, e os incrédulos e os pagãos, os judeus, os hereges, todos sem exceção, deverão converter-se e ceder às forças das ínfimas sutilezas dos teólogos modernos. É preciso ser estúpido ou imprudente para não conhecer o valor das suas argures ou desprezá-las. Acho prudente aconselhar a rendição ao primeiro assalto ou a aceitação do desafio quando houver igualdade de armas. Mas nesse caso, ele seria o mesmo que lançar um mago contra um mago, ou empregar uma espada encantada contra outra espada encantada. Seria, em suma, o mesmo que tecer o pano de Penélope. A propósito de combate, parece-me que os cristãos deveriam mudar as suas tropas na guerra movida contra os infiéis. Se em lugar da grosseira e material soldadesca, que há tanto tempo empregam inutilmente nas cruzadas, expedissem contra os turcos e sarracenos, os clamorosos escotistas e obstinados ocamistas, os invencíveis albertistas e toda a milícia de sofistas, quem poderia resistir do assalto dessas tropas coligadas? Bem ridícula seria, ao meu ver, uma tal batalha inteiramente nova à vitória. Quem seria tão frio a ponto de não acender ao fogo das disputas? Quem seria tão frio, poltrão, a ponto de não ocorrer aos golpes dessas esporas? Que pode gabar-se de ter tão boa vista que não perturbe com o esplendor dessas sutilezas? Pensai que eu esteja brincando? Nós não vos iludais. Um tal exército seria ainda menos numeroso do que se supõe, porque entre os próprios teólogos existem os homens de uma doutrina sólida e judiciosa, aos quais causam náuseas essas frívolas e impertinentes agústias, e os há ainda que uma consistência tão reta que o experimentam por elas horror, como que por uma espécie de sacrilégio. Que horrível heresia, exclamam eles, em julgar de adorarem a impenetrável obscuridade dos nossos mistérios, que justamente por isso são mistérios, pretendem explicá-los. De que maneira? Com uma linguagem imunda e argumentos não menos profanos do que gentios. Arrogam-se insolentemente do direito de definir e discutir verdades incompreensíveis, profanando assim a majestade da teologia com as palavras e sentenças mais insulsas e triviais. No entanto, esses magnificantes faladores envaidecem-se com a sua vazia erudição, experimentam tanto prazer em ocupar-se dia e noite com essas suavíssimas nênias, que nem tempo lhes sobra para ler ao menos uma vez o Evangelho e as cartas de São Paulo. O mais bonito é que, enquanto assim cacarejam as suas escolas, imaginam-se os defensores da igreja que cairia na certa se cessassem um momento de sustentá-la com a força dos seus silogismos, exatamente como Atlante, segundo os poetas, sustenta o céu nas costas. Com a força de seus silogismos, exatamente como Atlante, segundo os poetas, sustenta o céu nas costas. Contam ainda os nossos discutidores com outro grande motivo de felicidade. As escrituras são em suas mãos como um pedaço de cera, pois costumam dar-lhes a forma e o significado que mais correspondam ao seu gênio. Pretendem que as suas decisões acerca das Sagradas Escrituras, uma vez aceitas por alguns outros escolásticos, devam ser mais respeitadas do que as leis de Solon, antepostas aos decretos dos papas. Erigem-se em censores do mundo. Se alguém afasta um pouquinho das suas conclusões diretas ou indiretas, obrigam-nos logo a relatar sentenciando com os oráculos. Essa proposição é escandalosa, esta aqui é temerária, aquela é cheira a heresia, aquela outra soa mal. Dessa forma, nem o Evangelho, nem o batismo, nem Paulo, nem Pedro, nem Jerônimo, nem Agostinho, nem o próprio Tomás de Aquino, embora aristotélico, fanático, saberiam fazer um ortodoxo sem beneplácito desses bacharéis, tão necessária é a sua sutileza para bem decidir da ortodoxia. Quem teria suspeitado que não fosse um cristão? Alguém que sustentasse serem igualmente as duas proposições. Sócrates corres e Sócrates corre. Sócrates corres e Sócrates corre.
Se os teólogos de Oxford não tivessem querido fazer sabê-lo, fulminando as duas proposições condenáveis, como se teria purgado a igreja de tantos erros se não tivessem podido distingui-los antes de ter sido aplicado o grande sigilo da universidade às proposições condenadas? Não considerareis felicíssimas essas pessoas? Mas prossigamos ainda um pouco. Quantas lindas lorotas vão esses doutores impingindo a respeito do inferno? Conhecem tão bem todos os seus apertamentos, falam com tanta franqueza da natureza e dos vários graus do fogo eterno e das diversas incumbências dos demônios, discorrem finalmente com tanta precisão sobre a república dos danados, que parecem já ter sido cidadãos da mesma durante muitos anos. Além disso, quando julgam conveniente, não se poupam ao trabalho de criar ainda novos mundos, como mostraram formando o 10º céu, por eles denominado empíreo e fabricado expressamente para os beatos, sendo mais do que justo que as almas glorificadas tivessem uma vasta e deliciosa morada, para aí gozarem de todo o conforto e divertindo-se juntas, até jogando a pela quando tivessem vontade. Os nossos finos pensadores têm a cabeça tão cheia, tão agitada por essas bobagens, que de certo não estava mais cheia a cabeça de Júpiter quando veio querer parir Minerva e implorou o socorro do machado de Vulcano. Não vos admireis, pois ao vê-los parecer nas defesas públicas com a cabeça cuidadosamente cingida, com tantas faixas, pois não fazem senão procurar impedir por meio desses respeitáveis liames que ela arrebente de todos os lados em virtude da porção de ciência de que o seu cérebro se acha sobrecarregado. Não posso deixar de rir. Podeis agora ver se não se trata de um grande argumento, pois que a loucura raramente ri. Não posso deixar de rir ao escutar essas célebres personagens que nem sequer falam, mas balbuciam. Só se reputam teólogos quando os perfeitos senhores da sua bárbara e porca linguagem, que só pode ser entendida pelos da arte, gabam-se disso, chamando-lhe agudeza, dizendo com arrogância que não falam para o vulgo profano. Acrescentam a dignidade das santas escrituras, não permite subordiná-las às regras gramaticais. Admiremos a majestade dos teólogos. Somente a eles é permitido falarem corretamente, quando muito se concede que o vulgo lhes dispute em prerrogativa. Finalmente, os teólogos se colocam imediatamente depois dos deuses, e quando por uma espécie de religiosa veneração se ouvem chamar nossos mestres. Imaginam ver esse título alguma coisa inefável, nome composto das 6 letras e tão adorados pelos judeus. Nessa presunção, querem que se escreva Mestre Nosso com letras maiúsculas, sendo esse título tão misterioso que se em latim se modificasse a ordem das suas palavras e pudesse os nossos seres antes do Mestre, tudo estaria perdido, ou pelo menos sofreria um grande vexame à majestade do nome teológico. Depois desses, segue-se imediatamente a espécie melhor do gênero animal, isto é, os que vulgarmente se chamam monges ou religiosos. Seria, porém, abusar grosseiramente dos termos, chamá-los ainda hoje por tais nomes. Com efeito, por via de regra, não há pessoas mais irreligiosas do que essas, e com a palavra do monge significa solitário, parece-se não poder aplicá-la, mas, ironicamente, as pessoas se encontram por toda parte, acotovelando-se a cada passo. Sem o seu socorro, o que seria desses pobres porcos dos deuses? Se de tal forma odiados que, quando por acaso são vistos, costuma-se torná-los por aves de mau agouro. Isso não impede que cuidem escrupulosamente da sua conservação e se considerem personagens de alta importância. A sua principal devoção consiste em não fazer nada, chegando ao ponto de nem ler. Sem dar-se ao trabalho de entender os salmos, já se julgam demasiado doutos quando lhes conhecem o número e quando cantam em coro, imaginam em levar o céu a asnática melodia. Entre esse variegado rebanho, alguns se encontram que se gabam da própria imundície e da própria mendicidade, indo em casa esmolar, mas com uma filosofia tão descarada que parecem mais exigir um crédito do que pedir esmola. Albergues, botequins, carros, diligências, todos em suma são por eles importunados, com grande prejuízo dos verdadeiros necessitados. É dessa forma que pretendem ser, como dizem eles, nossos apóstolos, com toda a sua imundície, toda a sua ignorância, toda a sua grosseria, todo o seu descaramento. Nada mais ridículo do que a ordem exata e precisa que observam em todos os seus atos. O tudo é feito por eles e com passo e à medida. Os sapatos devem ser tantos nós, o símbolo deve ser de tal cor, que a roupa composta de tantas peças, a cinta de tal qualidade e tal largura, o hábito de tal forma e tal tamanho, a coroinha de tantas polegadas e diâmetro, além diâmetro. Além disso, devem comer a tal hora, tal qualidade de alimento, dormir somente a tantas horas. Ora,
Todos podem compreender muito claramente o que é impossível conciliar tão precisa uniformidade com infinita variedade de opiniões e temperamentos, pois é nesta metódica exterioridade que os monges encontram um argumento para desprezar o que eles chamam de seculares. Muitas vezes, dá causa a sérias contendas entre diferentes ordens, a ponto de essas santas almas que se vangloriam de professar a caridade apostólica destruírem mutuamente. E por quê? Por causa de um símbolo diverso ou da cor mais arregada da Europa. Alguns desses reverendos mostram, contudo, o hábito de penitência, mas evitam com que seja finíssima a camisa que trazem por baixo. Outros, ao contrário, trazem externamente a camisa e a roupa de lã sobre a pele. Os mais ridículos, ao meu ver, são os que horrorizam ao verem o dinheiro como se tratasse de uma serpente, mas não dispensam o vinho e nem as mulheres. Não podeis, enfim, imaginar o quanto se esforçam por se distinguirem em tudo uns dos outros. Imitar Jesus Cristo é o último dos seus pensamentos. Muitos se ofenderiam se lhe dissesseis que obtiveram isso ou mais aquilo deste intuito. Julgais que a enorme variedade de sobrenomes e de títulos não deleite muito seus ouvidos? Aos que se gabam de chamar-se franciscanos, tronco que subdivide nos seguintes ramos: os reformados, os menores observantes, os mínimos, os capuchinos. Outros se dizem beneditos. Estes se chamam bernardinos, e aqueles de Santa Brígida, outros Santo Agostinho. Eles se denominam guilherminos, aqueles jacobitas, etc. Como não lhes bastasse o nome dos cristãos? Quase todos confiam tanto em certas cerimônias e tradiçõezinhas humanas que um só paraíso lhes parece um prêmio muito modesto para os seus méritos. No entanto, Jesus Cristo, desprezando todas essas macaquices, só julgará os homens pela caridade, que é o primeiro dos mandamentos. Em vão, tremendo no dia do juízo final, apresentarão a eles um corpo bem nutrido, por tudo quanto é peixe. E em vão lhe oferecerão o canto dos salmos e os inúmeros jejuns. E em vão sustentarão os que arruinam a barriga com uma única refeição. E em vão produzirão uma porção de práticas fradescas capazes de carregar pelo menos 7 navios. E em vão se gabará este de ter passado 70 anos sem tocar em dinheiro. A não ser com 2 dedos muito sujos. Em vão mostrará aquele seu hábito tão sórdido que até um barqueiro se recusaria de vesti-lo. Em vão se gabará o outro de ter vivido 55 anos, sempre encerrando em seu claustro, como uma esponja. Em vão fará ver que perdeu a voz de tanto cantar a este que a longa solidão lhe perturbou o cérebro. Em vão dirá um outro que o perpétuo silêncio entorpeceu-lhe a língua, interrompendo todas essas gabolices, pois, do contrário, seria nunca mais acabar. Jesus Cristo dirá: de que pais vem essa nova raça de judeus? Pois não dei aos homens uma lei única? Sim, e somente essa eu reconheço como verdadeiramente minha. E esses malandros não dizem sequer uma palavra a respeito? Abertamente sem palavras, eu prometi outrora a herança do meu pai, não as túnicas, nem as oraçõezinhas, nem a inédia, nem a observância da caridade. Não reconheço pessoas que apreciam demais as suas pretensas obras meritórias e que querem parecer mais santas do que eu próprio. Procurem, se quiserem, um céu à parte. Mandem construir um paraíso por preceitos. Qual não será a consternação de todos eles ao ouvirem tão terrível sentença e ao veres que lhes antepõem os barqueiros e os carroceiros? No entanto, a despeito de tudo isso, são sempre felizes com suas vãs esperanças, o que em substância não é senão efeito da minha bondade com eles. Não posso deixar de vos dar aqui um conselho salutar. Nunca desprezeis essa vaga de geração bastarda, os mendigos, sobretudo, embora ela viva separada da república. É que os frades, por meio desse do canal que se chama confissão, estão a par de todos os mais íntimos segredos das pessoas. Não se pode dizer que ignorem ser um delito capital a revelação das coisas ouvidas no tribunal da penitência. Isso, porém, não impede que o façam em diversas circunstâncias, sobretudo quando alegres e esquentados pelo vinho, querem divertir-se contando histórias engraçadas. É verdade que para isso usam maiores cautelas, pois em geral não citam os nomes das pessoas. Desgraçado daquele que irritar esses zangãos da sociedade. A vingança vem pronta como um raio de céu. Subitamente, no primeiro discurso ao povo, lançam os seus dardos contra o inimigo, tão bem pintado pelo padre pregador com suas caridosas invectivas que não seria preciso ser cego para saber a quem visam atingir. E o mastim só deixará de ladrar quando, a exemplo do que fez Enéas com o Cérbero, lhe taparem a boca com as fogaças. Já que falamos desses bons apóstolos no púlpito, dizei-me se não é verdade que abandonaríeis qualquer charlatão, qualquer saltimbanco, para ouvir os seus ridículos discursos.
Bem, poderiam eles chamar-se com toda a honra os macacos dos retóricos, tal é o prazer que experimentam ao imitar essas regras estabelecidas pelos retóricos sobre a arte de falar. Santo Deus, observai como gesticulam, como são mestres em modular a voz, como cantam, como se remexem, como ficam senhores do assunto, como fazem retumbar toda a igreja com seus socos e os seus berros. É no silêncio do claustro que eles aprendem essa veemente maneira de evangelizar. Passa de um fradeco a outro como um segredo de suma importância. Sendo eu apenas uma divina mulherzinha, não me é lícito iniciar-se tão profundos mistérios, mas não quero deixar de vos dizer que o tenho podido anotar por bom preço. Principiam sempre as mixórdias de uma invocação tomada do empréstimo aos poetas e fazem um exórdio sem relação alguma com o assunto que devem abordar. Devem, por exemplo, pregar a caridade? Começam pelo rio Nilo. Devem pregar sobre o mistério da cruz? Começam pelo belo, fabuloso dragão da Babilônia. Devem pregar o jejum quaresmal? Começam pelas 12 constelações do zodíaco. Devem pregar a fé? Começam pela quadratura do círculo. Assim por diante. Eu mesma que vos falo, já ouvi uma vez um desses pregadores. Homem de loucura consumada. Perdoai-me, atrapalho-me sempre. Queria dizer de uma doutrina consumada. Este homem devia explicar o impenetrável mistério da Trindade. Mas, para patentear a sublimidade do seu engenho e para contentar os ouvidos dos teólogos, não quis seguir o caminho habitual. Que estrada tomou? Era mesmo preciso um homem da sua envergadura para fazer a escolha. Começou o discurso pelo alfabeto, depois de ter prodigiosa memória, recitando exatamente o ABC, passou das letras às sílabas, das sílabas às palavras, das palavras à concordância do sujeito com o verbo e do substantivo com o adjetivo. Enquanto isso, todo o auditório estava suspenso e não poucos perguntavam com Horácio qual poderia ser o objetivo de tantas frioleiras. Mas o padre pregador tirou logo a dúvida dos ouvintes, mostrando que nos elementos da gramática eram o símbolo e a imagem da sacrossanta Trindade, e mostrou com evidência igual a que mal poderia conseguir um geômetra das suas demonstrações. É preciso confessar, aliás, que essa demonstração de sublime eloquência custara uma imensa fadiga ao nosso non plus ultra dos teólogos, pois empregou em sua tarefa nada menos de 8 bons meses. O pobre homem, porém, ressentiu-se. Os extraordinários esforços feitos por tão bela obra-prima tornaram-se mais cego do que uma toupeira, consumida que foi por seu espírito toda a grandeza da vista. Mas quem o diria? Muito pouco ao seu desgosto por ter pedido a vista. Até lhe parece ter adquirido a glória por bom preço. Tive ainda o prazer de escutar outro pregador na mesma têmpera. Era um venerável teólogo de 80 anos, mas tão corrompido na teologia que todos o teriam tomado pelo próprio escoto ressuscitado. O bom velho subir ao púlpito para explicar o adorável mistério do Santíssimo Nome de Jesus. Ai, saiu-se as maravilhas. Demonstrou o orador, mas como uma sutileza imperceptível que tudo quanto se podia dizer para glorificar o Salvador, tudo se achava nas letras componentes do seu augustíssimo nome. Sabeis todos os senhores da língua nativa? Se houver alguém que não saiba, poderá dormir um pouquinho. Em primeiro lugar, fez observar o velho cedrático que o substantivo Jesus só tem em sua declinação 3 casos diferentes: o nominativo, o acusativo e o ablativo. Rara e curiosa doutrina. Como lamento a ignorância dos que não podem saboreá-la. Mas o que significam esses 3 casos? E é isso coisa que se pergunte? Pois não se vêem neles claramente expressas as 3 divinas pessoas da mesma natureza? Mas há ainda outra coisa. O primeiro desses 3 casos, se refletir bem, termina-se em Jesus, o segundo em Jesum e o terceiro em Jesus. Grande mistério dos meus irmãos. Vou voltar que eu li errado. O primeiro desses 3 casos, se refletir bem, termina em S, Jesus, o segundo em M, Jesum, e o terceiro em U, Jesus. Grande mistério, meus irmãos. Essas 3 letras significam que o Salvador é ao mesmo tempo sumo, médio e último. Restava, porém, resolver uma dificuldade mais espinhosa que todos os problemas de matemática. E, não obstante, ele conseguiu uma forma surpreendente. O velho Bajojo teve a felicidade de separar o vocábulo Jesus em 2 partes iguais, Jesu. Mas
Mas que faremos daquele S que, tendo perdido o companheiro, está surpreso de se achar sozinho? Um pouco de paciência e logo repararemos o mal. Os hebreus, em um lugar de S, pronunciam sim. Ora, em bom escocês, sim quer dizer pecado. Pois bem, exclamou o pregador, quem será tão incrédulo ao ponto de negar que o Salvador tirou os pecados do mundo? Essa explicação, tão profunda quanto imprevista, todos os ouvintes, sobretudo os teólogos, foram tomados de tal surpresa que pareciam níobes. Eu me pus a rir com tanta força que pouco faltou para que me sucedesse o mesmo inconveniente que ao irrequieto Príapo, quando teve a curiosidade... Peraí que eu voltei. Vou ler aqui. Com essa explicação tão profunda quanto imprevista, todos os ouvintes, sobretudo teólogos, foram tomados por tal surpresa que pareciam novas níobes. E eu me pus a rir com tanta força que pouco faltou para que me sucedesse o mesmo inconveniente que ao irrequieto Príapo, quando teve a curiosidade que lhe custou caro de espiar os mistérios noturnos de Canídia e Ságana. Com efeito, quando foi que os oradores gregos e romanos já se serviram em suas orações de uma introdução tão despreparada? Esses grandes homens julgavam vicioso e exórdio que não tivesse relação alguma com o assunto. A natureza ensinou tão bem aos homens esse método que até um tratador de porcos, ao precisar de uma história, não começará de certo com uma coisa estranha, mas entrará imediatamente no assunto. Nossos doutíssimos frades, ao contrário, acreditariam passar por maus retóricos se o preâmbulo, como dizem eles, tivesse a menor conexão com o resto do argumento, não pondo os ouvintes na necessidade de perguntar: aonde irá ele chegar por esse cachimbo? Por esse caminho? Gente do céu, eu tô com um problema de dislexia. Toda vez que eu leio caminho, eu falo cachimbo. Tem lógica. Em terceiro lugar, propõe em forma de narração algum trecho do Evangelho, mas superficialmente... Achei, bica aqui agora. Em terceiro lugar, propõe em forma de narração algum trecho do Evangelho, mas superficialmente fugida, e se bem que devesse parecer principal dever, eles o tratam de passagem quase que incidentalmente. Em quarto lugar, como se representassem uma nova personagem, levantam uma questão teológica que, embora não se coadune muito com o assunto, é por eles julgada tão necessária que lhes parecia um pecado contra a arte a não inclusão dessa digressão. É nessas passagens que os nossos pregadores franzem soberbamente as teológicas sobrancelhas e atordoam os ouvidos do auditório com magníficos epítetos dedicados aos seus doutores. Solenes, sutis, sutilíssimos, seráficos, santos e irrefragáveis, e etc. E também nessas passagens que, como uma saraivada, descarregam uma tempestade de silogismos de maiores, menores e consequências de colorários e suposições. E com bons intrujões, impingem essas insípidas e insolentes bagatelas da sua escola uma multidão de ignorantes. Ei-nos chegados, afinal, ao quinto ato da comédia, no qual mais do que nunca é Mister que se mostra invalente na arte. Desentranham, então, do armazém, a sua memória, alguma estranha e portentosa fabulazinha, provavelmente tirada do espelho da história dos feitos romanos, e a vão remedando o interpretado sentido de alegórico, tropológico, analógico, até que, se dessa maneira, termina um discurso, o qual, com muita propriedade, pela surpreendente variedade de suas partes, poderia chamar Horácio de verdadeiramente monstruoso. Façamos agora em conjunto o exame de seus sermões. Os nossos reverendos aprenderam, não sei dizer de quem, que a introdução do discurso deve ser feita devagar em voz baixa. Em virtude dessa regra, falam tão baixinho no exórdio que sou capaz de apostar que nem mesmo eles ouvem o que dizem, como se dispusessem a falar para não serem entendidos por ninguém. Além disso, ouvia dizer que, para despertar as emoções, o orador deve empregar de vez em quando a veemência da exclamação. E assim é, como fiéis, mas maus observadores desse preceito, quando os julgam muito tranquilos, eles de repente, sem nenhuma razão, começam a gritar como verdadeiros maníacos. É com toda a sinceridade que vos digo que, ao se mostrarem assim, mais doidos do que pregadores, bem poderia prever-lhes que uma boa dose de eléboro
pois bem se pode considerar louco aquele que grita por gritar. Ao mesmo tempo, convencidos que o orador deve animar-se com o desenvolvimento do discurso, dizem pausadamente os primeiros períodos de cada parte, mas logo depois, sempre sem haver razão, levantam a voz com tanta força que ao terminar a impressão é de que vão desmaiar. Finalmente, sabendo que as regras da retórica prescrevem que de vez em quando se despertem os ouvintes com alguma engraçada pilhéria, esforçam-se os nossos pregadores por motejar, mas santo Deus, como conseguem maravilhosamente! Fazem justamente como o burro da fábula ao querer trocar a lira. Às vezes, esses cães da igreja também sabem morder, mas sem fazer mal, porque mais parecem beliscar do que ferir. Ao afetarem uma grande liberdade apostólica, lançando-se contra os vícios e maus costumes, é justamente quando revelam maior adulação. Pregam como os charlatões injuriáveis, embora conheçam muito mais os frades do coração humano, com estes é que aprenderam a sua arte. Com efeito, é tal a semelhança das suas declamações que de duas uma. Ou os charlatões aprenderam a retórica com os nossos pregadores, ou os nossos pregadores estudaram a eloquência com os charlatões. Apesar de tudo, nunca faltam os ouvintes. Além de tudo, nunca faltam os ouvintes e eu mesma tenho cuidado de me incluir entre eles. Há até alguns que admiram como se fossem Cíceros ou Demóstenes. Os que mais concorrem para ouvi-los são as mulheres, os negociantes, cujo afeto bons pregadores procuram conquistar. Os negociantes, vendo-se adulados e justificados, prestam-lhe de bom grado por uma porção de benefícios imerecidos, pois encaram tais donativos como uma espécie de restituição. Quanto às mulheres, elas têm vários motivos secretos para amar os religiosos, quanto mais não fosse por encontrarem neles um bálsamo e um consolo para os desgostos com o enjoo do laço conjugal. Parece que já demonstrei suficientemente quando me devem essas cabeças encapuzadas, que com vãs devoções e cerimônias ridículas, com berros e ameaças, exercem sobre o povo uma particular tirania, na ânsia de serem comparados aos Paulos e aos Antônios. Mas percebo que já falei muito sobre esses cômicos ingratos, que sabem tão bem dissimilar os meus favores com fingir sinceramente religiosos. Deixo-os, pois, com muito prazer. Um beijo!